Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o inglês da Shakira. Shakira. Bom, vocês gostam muito desse quadro, então eu trouxe hoje a Shakira, porque ela é da Colômbia, mas ela fala inglês fluentemente. Mas vamos aqui analisar o inglês dela, né? Ver o que a gente pode tirar de bom ali do inglês dela, o que a gente pode notar pra gente melhorar até mesmo no nosso inglês. E o vídeo de hoje é em parceria com a Cambly. E a Cambly e eu gostaríamos de fazer uma reflexão aqui hoje. Nesse começo de ano, começando agora 2020, né, a gente sempre pensa em todas as metas que nós colocamos pro ano anterior, nas metas que nós batemos e nas que a gente também não conseguiu cumprir, e a gente coloca novamente essas metas pra esse ano. Então metas de, sei lá, se alimentar melhor, de ir pra academia, né, aquelas clássicas, né? Meta de estar falando inglês fluentemente, ou pelo menos já conseguindo se comunicar em inglês, que a gente às vezes não conseguiu bater no ano anterior, e a gente coloca novamente pra esse ano, e a gente pensa, caramba, se eu tivesse começado há um ano, onde que eu estaria hoje? Já teria batido a minha meta. Pra quem não conhece, a Cambly é uma plataforma que oferece aulas particulares de inglês para adultos e para crianças também, a partir de 3 anos de idade, com professores nativos do mundo inteiro. Então você simplesmente acessa a plataforma e você pode ali chamar um professor na hora, assim, tipo, qualquer hora que você quiser, chamar um professor ou até mesmo agendar uma aula com um professor. Você pode fazer isso também pelo computador, pode fazer isso pelo celular, pelo aplicativo. Tem professores também, gente, na Cambly que falam português, então você pode, sabe, começar com eles ali pra você não se sentir tão inseguro. Vou até deixar aqui na descrição também o link dos professores também que falam português. E reforçando o que eu sempre falo aqui no canal, a gente só aprende a falar uma língua falando. Então deixa a vergonha de lado, se joga, marca uma aula, vai lá na hora, chama um professor, aproveita, baixa o aplicativo, vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link, e também já usa o meu código que eu vou deixar aqui na descrição e aqui na tela também, para você ter a sua primeira aula experimental totalmente grátis na Cambly, e também na Cambly Kids, uma aula experimental de 30 minutos por apenas R$1. It's so cheap now. Então é isso, gente. Vai lá, marca a sua aula, faz a aula na hora com o professor. Vai, vamos tirar essa meta de fato conseguir se comunicar em inglês do papel. Por quê? Porque daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Então bora lá aproveitar. Bom, a Shakira nasceu na Colômbia e o marido dela, né, é da Espanha. E inclusive eu descobri o marido dela da Espanha hoje. De onde que ele é? Da Espanha. E ela é da Colômbia, ou seja, ela não tem o inglês como a primeira língua, porém ela já tá nessa indústria da música há muitos e muitos e muitos anos, e como vocês sabem, ela funciona em inglês, então ela não tinha como correr do inglês, né? Eu não sei exatamente com quantos anos ela aprendeu inglês ou como ela aprendeu inglês, mas se não me engano ela mora nos Estados Unidos, né, há muitos anos, algo assim, então ela tá muito por dentro do idioma, né? Ela já fala o idioma, acho que no dia a dia dela, na profissão dela, né, há muitos anos. Então isso é o primeiro ponto que a gente pode aqui tirar de proveito da Shakira sem antes ver o inglês dela. Contato a longo prazo. Não é contato por 2 dias, né? E também não é um longo prazo sem contato. Você precisa de contato a longo prazo. O que é contato? Você tá ali com o inglês no seu dia a dia. Mas, Cíntia, eu não moro num país de língua inglesa. Temos muitas maneiras de fazer isso. Uma, inclusive, é a Cambly. Você tá diretamente ali em contato com professores, contato com pessoas que falam inglês pra você praticar o seu speaking. Isso de casa, né, gente? Então não dá pra você fazer isso sempre. Você pode estar com o seu celular em inglês, você pode estar sempre com séries, lendo. Quer ler uma fofoca? Que vale a fofoca em inglês, então, sabe? Então esteja acostumado. E, gente, quanto mais você consome coisas em inglês, mais vão aparecendo coisas em inglês, sabe? Uma coisa vai puxando a outra. Então é só você começar que o negócio vai andar. Então, muito contato e a longo prazo. Não adianta você querer aprender uma língua ou nem só aprender a se comunicar, mas tá sempre melhorando nela em 6 meses, em 1 ano. Você pode até aprender a se comunicar, mas é o que eu falo, pra você ser muito bom, tipo, caraca, sabe, tipo, conversar sobre qualquer coisa ou tá cada vez mais confortável com a língua, que é uma coisa que leva tempo, você precisa se dedicar a longo prazo, gente. Quando eu falo longo prazo, são anos, tá? Eu já tô aí nessa caminhada de aprender inglês, sei lá, uns 12 anos, mais ou menos, que eu comecei, tipo, uns 12 anos que eu comecei a me interessar e fui aos poucos ali, né? Mas que eu tô de fato aí, tipo, assim, que eu tô muito mais próxima do inglês 5 anos, um pouco mais, né? Então, assim, você vê, não é da noite pro dia. E eu tô melhorando cada dia mais. Eu nunca vou parar de aprender. Então, essa já é a primeira lição. Então, vamos dar uma olhada aqui.
Good morning, Your Highness, Excellencies, friends and colleagues. I would like to thank you for the opportunity to be here today. Então, quando a gente começa a assistir o vídeo dela, vai ficar muito reflexo, né? A gente já vai vendo que ela tá se apresentando, né? Hi, Your Honor. Só que você já vê que ela tem sotaque. E eu queria muito falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre a diferença entre sotaque e pronúncia. Acho que eu posso até fazer um vídeo só sobre isso, porque senão vai ficar muito longo. Mas quando a gente for assistindo o outro vídeo dela também, você vai perceber que ela tem sotaque, mas que ela não pronuncia da maneira errada. Ela tem o ritmo, my friends and colleagues, isso é o que a gente chama do ritmo do inglês, né? Você ir lá em cima e lá embaixo o tempo todo. E ela tá com o vocabulário até agora tudo certinho, tá segura, ela tá falando pra pessoas até importantes ali do país, né? Excelentíssima e tudo mais. Então, né, tem que estar com o vocabulário mais formal em dia. It's also an honor to join forces with Educated Child, an organization led by a woman who is an amazing role model, a woman who has shown such relentless dedication. Relentless dedication. Ela falou até dedication, que é uma questão também de sotaque, né? Eu falaria dedication. Relentless é tipo assim, perseverando, sabe? Nunca desistindo. Relentless. To getting every child in school. Every child, ela não fez o L tão child, né? Every child in school. Então dá pra notar um pouco as questões do sotaque. Quando eu falo isso, gente, eu também tenho sotaque, tá? Só que às vezes a minha questão do sotaque são em pontos diferentes, porque a questão do sotaque tá muito relacionada à sua, digamos, mother tongue, né? A sua língua mãe. Então a língua mãe dela é o espanhol, a minha é o português, de uma outra pessoa, sei lá, chinês. Então cada pessoa vai ter traços característicos do sotaque. Porque o que é o sotaque? É a gente transparecendo a nossa língua mãe ali naquela outra língua. Ou seja, transparecendo sons, ritmo, que a gente acaba trazendo da língua mãe, porque é a língua que a gente está falando todos os dias. Então o sotaque vai ser diferente para cada país, digamos assim, né? Para cada tipo de língua que você fala como língua mãe. Então, brasileiros têm o sotaque característico de brasileiros. Pessoas que falam espanhol têm o sotaque característico de pessoas que falam espanhol. Chinês, japonês, entende? Então, o dela é do espanhol. This is such an exciting day for us because it marks the beginning of a new era in my home country, Colombia. In my home country, Colombia. My home country, que é o meu país, que é que eu nasci e fui criada, né? Colômbia, ela é da Colômbia. Most of you may know me as an artist. Aqui ela deixou transparecer bastante o sotaque dela, mas ela não errou a pronúncia. Isso eu quero que vocês entendam, que vocês parem de surtar também, tá, gente? Você ter sotaque não é um problema. Quando você vai diminuindo o seu sotaque, você fica cada vez mais parecido com um nativo específico. Quando eu falo nativo específico, é americano, canadense, australiano, britânico, e tem até outros países que falam inglês como primeira língua também. Isso quer dizer que você está falando de forma cada vez mais parecida com eles, então parece que você é daquele país, sabe? Mas o fato de você ter o sotaque não tem problema, até que não atrapalhe na comunicação. Eu sempre deixo isso muito claro. Sotaque não é um problema até que não atrapalhe na comunicação. Se tá atrapalhando na comunicação... YouTube. Eu acho sim que é um problema, a gente precisa rever isso, sabe? Porque se tá atrapalhando na comunicação, possivelmente não é um problema só de sotaque, é de pronúncia, sabe? Possivelmente. Tem uma linha tênue, sabe, do sotaque, mas é quase impossível uma pessoa não ter sotaque nenhum. Existem pessoas que conseguem chegar lá depois de muito treino, muita prática, e porque elas querem também, elas estão almejando aquilo. Mas tem gente que não tá, só quer falar inglês, tipo, ela não tá almejando não ter sotaque. Porque eu acredito que se ela tivesse, ela já teria chegado lá. Mas ela tem um vocabulário muito bom, ela sabe se comunicar, ela sabe falar de maneira formal, ela conjuga tudo certinho. Então assim, gente, o inglês não é problema e ela não tá tendo problema de comunicação, sabe? Em nenhum momento ela falou uma palavra que eu fiquei, pareceu uma outra palavra. Não, em nenhum momento, sabe? Essa é a principal diferença entre sotaque e pronúncia. A questão da pronúncia é quando você muda o som da palavra. A palavra não é com aquele som, você usou outro. O sotaque, não. Eu vou explicar de uma maneira do português do Brasil, vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Por exemplo, eu falo que aquela fruta amarela que a gente descasca é banana. Porém, eu tenho amigos que falam banana. E eu falo banana. Bananas? Yes. Banana. Isso é uma questão de sotaque. Por exemplo, ela disse que vem. Agora, se uma outra pessoa de um outro estado
diz assim, ela diz que vem, eu não sei imitar, gente, eu não vou imitar, né? Não tem como eu fazer isso. Mas se a outra pessoa disse assim, ela mudou a pronúncia? Não. Ela só tem um sotaque diferente do meu, entende? I am sorry, sometimes I feel like my accent gets a little... Então ela não tem um sotaque carioca, ela tem um sotaque de outro estado. Então isso é muita questão do sotaque. Claro que eu dei um exemplo de pessoas que têm a língua mãe, né? Que a gente tá falando, né, de pessoas que têm língua mãe diferentes. Mas é só pra vocês terem uma noção dessa questão de pronúncia e sotaque. Agora, se eu chego e falo que a palavra caminhão é caminhal, au já é outra coisa, não é ão, é au, caminhal. Eu mudei a pronúncia da palavra, não tô mudando o sotaque da palavra. Ou então, se eu mudar o stress da palavra, em vez de eu falar televisão, eu falo televisão. Tem gente que fala, por exemplo, televisão, ó, mudou um pouco o ritmo, por exemplo, que é uma questão de sotaque, ela não mudou a pronúncia. Agora, se eu falar televisão, li não é li, é lê, né? Televisão, não é televisão. Então, eu já mudei a pronúncia, eu basicamente mudei a palavra. Então, essa é um pouco da diferença entre pronúncia e sotaque. Vamos dar uma olhada aqui num outro vídeo dela. Esse vídeo que a gente acabou de ver é de 2019, é bem recente, peguei vídeo bem recente. Esse outro é um pouco mais antigo, de 2017, mas também não é tanto tempo assim. Thank you so much. Thank you for the honor of this award and for the opportunity to speak to you all. Então ela falou, normalmente, né? Thank you for this opportunity and the opportunity to speak to you all, alguma coisa assim. E você percebe que o sotaque dela muda um pouquinho o som do T, né? O som do T, gente, é um som difícil, acho que pra muita gente. Tanto pra brasileiros falando, tanto pra pessoal da Colômbia, tanto pra indiano. É muito difícil o som do T. Então, assim, o T do inglês é uma coisa que confusão. Então talvez seja por aqui que eu consiga perceber o sotaque dela. Então, por o T dela é um pouco seco, não é tão é um pouco Então isso muda um pouquinho, mas who cares? O que muda no que ela tá falando? Nada. Então, na verdade, gente, eu trouxe mais o vídeo da Shakira aqui, a análise dela, pra colocar na cabeça de vocês que tá tudo bem ter sotaque, entende? Like you. Tem gente que fica, não, mas aí lá o inglês dela não tá tão bom. O quê? O inglês dela é incrível, o inglês dela é perfeito. Só que ela tem sotaque. Então o sotaque não vai tirar a perfeição, eu acho, que do inglês de uma pessoa. Nada a ver. Até mesmo pro Canadá, aqui, Toronto, né, uma cidade super multicultural, você vê gente falando inglês de todos os lugares do mundo. E pessoas, tipo, professores de universidade, pessoas que trabalham no banco que te atendem, o gerente do banco, pessoas assim que você acharia que não pode ter sotaque, e as pessoas têm sotaque. E tá tudo bem, sabe? Contanto que não atrapalhe na sua comunicação. E eu vejo muita gente querendo se importando muito mais com o seu sotaque do que se você tá passando a informação, se você tá conseguindo entender, se você tá conseguindo ter uma escrita boa, se você tá conseguindo ter um vocabulário bom, sabe? Entenda isso. Sotaque não é tudo, tá, gente? Sotaque não enche a barriga. Today, we know more than ever about the early years of child development. About the early years. Esse early, ela não desenvolveu tanto R, então é uma coisa que você repara também, mas todo mundo entendeu o que ela falou, né? Early. Especially that of the brain. The brain of a child who's nourished and nurtured, read to and played with, protected from factors like stress and conflict, has the best chance of developing its full potential. Você entende? Ela tá fazendo um discurso super formal, né? Que você precisa de conhecimentos de determinado vocabulário, então nourished, nurtured, tipo de nutrido, né? As crianças que estão recebendo a nutrição necessária. É um speech difícil, né? High level speech. Então, acho que é isso que a gente tem que apreciar um pouco mais, sabe? Tentar, eu acho que assim, ainda mais para as pessoas que já estão um pouco mais intermediária para avançado, pega esses vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, dá uma estudada nos vídeos, anota as palavras que você não conhece. Esses vídeos nem tem legenda, esses que tem, se você tentar, o outro nem tem legenda, então vai te forçar a prestar atenção no que ela tá falando, sabe? Ela tá falando devagar, com calma, com clareza, e aqui você pode aprender muita palavra mais avançada, palavras que a gente não vai aprender assistindo um seriado do dia a dia, por exemplo, sabe? Então dá pra gente aprender muito aqui. E a mensagem que eu queria deixar mesmo no vídeo é a questão do sotaque, sabe? Don't panic, it's okay. Se você tem sotaque,
sotaque, isso só quer dizer que você tem uma identidade, sabe? Sei que às vezes pode parecer um papo, você fala isso pra poder justificar o sotaque. Não, gente, não tem como você não ter sotaque nenhum, a não ser que você se mate, sabe? Pra você conseguir tirar esse sotaque completamente. Quando eu falo completamente, gente, é completamente. É que se não dá pra notar que a pessoa tem um outro home country. Porque se você cresceu, né, em outro lugar, em outro país, você vai ter o seu sotaque porque você vai trazer isso da sua língua mãe. Isso é fato, isso é normal, mas isso também não justifica o fato de a gente não querer estar sempre melhorando, não querer estar sempre chegando o mais perto possível da pronúncia, do ritmo e tudo certinho, tá bom? Então coloca aqui nos comentários o que você achou dessa análise da Shakira, o que você também pensa sobre essa questão de sotaque, né, que em inglês a gente chama de accent, que é o sotaque, né, e a pronúncia, pronunciation, o que você acha dessa diferença, né, entre sotaque e a pronúncia. Se você fica muito preocupado com isso e agora você vai relaxar um pouco mais, se você de fato entendeu essa diferença, ou se você até quer que eu faça um vídeo bem mais explicado falando sobre a diferença, ou até mesmo dos do fonema e tudo mais, de como funciona isso mais tecnicamente, talvez. Tá bom? Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!